Quando utilizamos o método da negação ao absurdo, nós verificamos o seguinte, que no desenvolvimento daquelas inferências a partir da ideia inicial, a cada passo que consideramos, podemos ter uma possibilidade de desenvolvimento ou várias. Quando temos uma possibilidade de desenvolvimento, evidentemente que isso facilita a nossa vida. E quando temos várias possibilidades, temos que analisar todas. O objetivo da nossa aula, dessa aula, é esclarecer tais fatos. Observe inicialmente o esquema. Suponha uma implicação como essa. No método da negação ao absurdo, se colocamos um falso aqui, no desenvolvimento temos uma única possibilidade, ou seja, aquela em que P é verdadeiro e Q é falso. Na disjunção, se aparece um F aqui, só há também uma única possibilidade de desenvolvimento, falso aqui e falso aqui. O mesmo ocorre com a conjunção. Se ela é verdadeira, há uma única possibilidade para o desenvolvimento, a partir desse símbolo T abaixo da conjunção, ou seja, que P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Se a negação é falsa, então o P é verdadeiro, e vice-versa. Se o P é verdadeiro, a negação é falsa. Nesses dois casos, temos também, igualmente, uma única possibilidade. Mas há outros desenvolvimentos nos quais aparecem várias possibilidades. Um exemplo, suponha uma implicação na qual aparece embaixo o símbolo T, ou seja, ela é verdadeira. Quais as possibilidades para P e Q? Nesse caso temos três, T com T, F com T ou F com F. Todas essas três possibilidades determinam T abaixo da implicação. Na bimplicação, se aparece T abaixo da bimplicação, temos duas possibilidades, T com T, F com F. Possibilidades de interpretação para P e Q. Se abaixo da bimplicação for falso, aparecer um falso, as possibilidades de interpretação para P e Q são essas, T com F e F com T. E há outros desenvolvimentos com várias possibilidades, não apenas esses três. Mas a conclusão que a gente tem disso é que é claro que na aplicação do método, na utilização do método da negação, é de preferência que apareçam situações de uma única possibilidade. Isso facilita a nossa vida. Mas nem sempre tais possibilidades ocorrem, tais desenvolvimentos com uma única possibilidade. Em muitas situações, o que aparecem são desenvolvimentos com várias possibilidades, como esses. Vamos ver a seguir um desenvolvimento de uma demonstração que usa o método da negação ou redução ao absurdo, no qual aparece um desenvolvimento com várias possibilidades. Considere essa fórmula. Suponha que façamos a seguinte pergunta: H é uma tautologia? Ou seja, é o nosso objetivo responder tal questão. Provar que H é tautologia, se for o caso, ou provar que não é, se for o caso. Vamos utilizar o método da negação para tal prova. E nessa prova, vamos ver que aparecerá um desenvolvimento com várias possibilidades. Por quê? Olha, o nosso objetivo é provar que essa bimplicação é uma tautologia. Então, vamos negar tal fato. Ou seja, que H não é tautologia. Ou seja, que é possível interpretar tal bimplicação como sendo falsa. Mas se esse somente se é falso, temos duas possibilidades para que ocorra o falso aqui. A primeira é T de K e F de K, e a segunda é F de K e T de K. Vamos analisar cada uma dessas duas possibilidades. Considere a primeira.
A primeira é aquela em que a bimplicação é falsa e tenho T de K e F de K. Possibilidade 1. Mas, se essa implicação é falsa, então essa negação é verdadeira e essa negação é falsa. Se essa negação é verdadeira, então o P é falso. E se essa negação é falsa, então o Q é verdadeiro. Mas vamos colocar tais resultados do lado de cá. Ou seja, P falso, que é o que está aqui, e Q verdadeiro, que é o que está aqui. E nesse caso, falso implicando em verdadeiro, dá o que gostaríamos que fosse, uma implicação verdadeira, que está de acordo com esse falso aqui. Conclusão, não apareceu absurdo. Na possibilidade 2, quando colocamos F aqui e F com T, que caracteriza a possibilidade 2, e desenvolvemos, temos o seguinte: para essa implicação ser falsa, T aqui e falso aqui. Bom, mas aí, no caso, vamos escrever abaixo do P o T e abaixo do Q o F. Mas se P é verdadeiro, a sua negação é falsa. E se Q é falsa, a sua negação é verdadeira. E falso implicando em verdadeiro dá verdadeiro, que está de acordo com o que gostaríamos que fosse, dado esse falso aqui. Conclusão, não apareceu absurdo. Da primeira possibilidade, o que concluímos é o seguinte: Q é verdadeiro e P falso. Ou seja, se Q é verdadeiro e P é falso, então H é falsa. Da segunda possibilidade, concluímos o seguinte: P é verdadeiro e Q é falso. Ou seja, Q é falso, P é verdadeiro. E dessa interpretação, concluímos que H é falsa. Ou seja, não há absurdo em nenhuma das possibilidades e H não é tautologia. É possível interpretar H como sendo falsa. E as possíveis interpretações são, por exemplo, essas duas, essa e essa. Essa interpretação interpreta H como sendo falsa e essa interpretação igualmente interpreta H como sendo falsa. Apresentamos uma demonstração na qual, nas duas possibilidades de desenvolvimento, não apareceram absurdos. A pergunta interessante é a seguinte: e se eu tiver duas possibilidades de desenvolvimento, e aí nesse caso aparece absurdo numa e não aparece absurdo na outra? O que significa isso? Como devemos raciocinar sobre tal situação? Vamos considerar um exemplo no qual tal situação aparece. Considere H essa bimplicação. E suponha que o nosso objetivo é mostrar que H é uma tautologia, ou seja, uma pergunta. Afinal, H é uma tautologia? E vamos usar o método da negação ao absurdo para responder tal pergunta. E, para usar o método da negação ou redução ao absurdo, a ideia inicial é a negação do meu objetivo. Ou seja, vamos supor que H não é tautologia. Mas se H não é tautologia, então essa bimplicação pode ser interpretada como sendo falsa. Mas a bimplicação ser falsa, há para isso duas possibilidades: T com F ou F com T. Observe que, se eu coloco aqui F e nessa possibilidade T com F, eu tenho aqui uma disjunção falsa. Mas uma disjunção é falsa quando do lado esquerdo é falso e do lado direito é falso. Mas do lado esquerdo ser falso, isso implica que o P é verdadeiro. Então eu tenho P verdadeiro e Q falso, dado essas condições aqui dessa disjunção ser falsa. Mas, se P é verdadeiro e Q é falso, conforme está escrito aqui, eu concluo que essa conjunção é falsa. E aqui aparece um absurdo, porque de um lado concluí que aqui eu deveria ter um T, e do outro lado eu concluí que deveria ter um F. Isso é um absurdo, não posso ter algo sendo verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Por outro lado, nessa possibilidade,
na qual tenho falso de cá e verdadeiro de cá, a gente consegue desenvolver de tal forma que não aparece absurdo. Ou seja, por exemplo, quando P é falso, Q é falso, eu tenho falso de cá. Nessas condições, dado que P é falso, a sua negação é verdadeira, e aí eu tenho o verdadeiro de cá. Então, isso significa o seguinte: nessa possibilidade, não chegamos a um absurdo. E além disso, nessa possibilidade, não é possível desenvolver e obter um absurdo. Conclusão: H não é tautologia. Olha, mas por que eu posso concluir isso? Por que eu devo concluir isso? E como concluir tal fato? Olha, isso ocorre pelo seguinte: apesar de ter um absurdo nessa possibilidade, como não houve absurdo nessa, foi possível determinar interpretações para os símbolos de tal forma que a bimplicação seja interpretada como sendo falsa. E quais são tais interpretações? Ora, aquela que interpreta o P como falso e aquela que interpreta o Q como falso, essa interpretação interpreta o H como sendo falso. E se estamos interpretando H como sendo falso, H não é tautologia. Então, podemos desenvolver a possibilidade 2 e obter a interpretação I, tal que essa interpretação interpreta o H como sendo falso. Mas afinal, para que H fosse tautologia, não bastou absurdo em uma possibilidade. Do fato de não ocorrer absurdo nessa possibilidade, nada é feito. Ou seja, para ser tautologia, todas as portas precisam estar fechadas. E que portas são essas? As portas das possibilidades. Ou seja, absurdo significa fechar a porta. Não absurdo significa porta aberta. E se há absurdo em todas as possibilidades, todas as portas fechadas, aí sim eu tenho o objetivo demonstrado. Mas se há alguma porta aberta, isso é, se não há absurdo em alguma possibilidade, nada é feito. Ou seja, não absurdo é o mesmo que porta aberta. E o não absurdo em alguma possibilidade implica que aquilo que eu pretendia demonstrar como verdadeiro não é de fato verdadeiro. Estamos raciocinando logicamente. Isso é mágico. Estamos fazendo suposições, redução no absurdo e a partir daí conclusões. Estamos tentando provar, por exemplo, que certa verdade é uma falsidade ou que certa falsidade é uma verdade. Tudo isso a partir do fato da ocorrência de um absurdo, que é a coexistência da verdade e da falsidade ao mesmo tempo. Puxa, estamos raciocinando logicamente. Presta atenção nisso. Isso é mágico.